meditar em Hebreus, capítulo 3. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a toda a igreja, especialmente ao pastor Bruno, a gente chama de Fileto, mas agora eu te chamei de Bruno, ao conselho da igreja, todo o carinho, que eu recebi aqui desde sábado à noite, hoje de manhã. Então foi um tempo muito precioso aqui com essa igreja querida, que já mora no meu coração. Fui muito bem acolhido, abraçado, e eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, esse tempo que a gente passou aqui, não só de rever o meu querido irmão Fileto, que é uma bênção na minha vida, um homem de Deus, que tanto Deus usa para me abençoar, não é? Volta e meia a gente conversa, eu perturbo ele lá, não é? Pedindo auxílio, uma pessoa experiente, uma pessoa vivida no Evangelho, então tem ajudado demais a gente, que começou há menos tempo, a caminhar de maneira correta no Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, e também por essa igreja que eu conheci nesse final de semana, e com toda certeza vou levar vocês no meu coração, nas minhas orações, e que Deus abençoe profundamente a cada um de vocês. Vamos ler Hebreus, capítulo 3, vou ler todo esse capítulo, e vou pedir que vocês me acompanhem a leitura, mesmo assentados, em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. Todo pecado é uma ofensa direta a Deus.
porque só é pecado porque é uma transgressão da lei do Deus Santo, como a gente cantou aqui, que Deus é santo, santo eternamente. Das ofensas a Deus, dos pecados, o pior é a idolatria, o pecado primeiro, o que quebra o primeiro mandamento do decálogo. Como diz o filósofo e teólogo do século XVII, Blaise Pascal, nada há tão abominável aos olhos de Deus e do homem como a idolatria, porque ela dá à criatura a honra que só é devida ao Criador. A idolatria é o terrível pecado, como a gente tem visto aqui nesses dias, de querer destronar a Deus do nosso coração e entronizar outra coisa no seu lugar, e crer nessa coisa, confiar nessa coisa, servir a essa coisa como se fosse um Deus. Portanto, é o mais profundo abandono de Deus. E a pior manifestação da idolatria no meio do povo de Deus é a apostasia. Quando o coração idólatra, ele se entrega à idolatria e não luta mais, e ele abandona a Deus de maneira obstinada e permanente. Você já deve ter visto ou ouvido falar de alguém no meio da igreja que viveram o evangelho, que viveram no meio da igreja, mas em dado momento da sua vida se afastou e não voltou mais, abandonou a igreja, abandonou o Senhor e se afastou e assim viveu para o resto da sua vida. Nós temos um exemplo muito concreto disso dentro da nossa própria denominação. Quem lembra de Caio Fábio? Que era um pastor muito conhecido na igreja presbiteriana, que se afastou do Senhor, abraçou idolatrias e assim apostatou da fé. Mas a gente vai ver que isso não é tão raro de acontecer assim. Isso é muito comum. E nesse texto nós somos orientados sobre o abandono de Deus para se voltar para idolatrias e assim se afastar do Senhor, caindo numa apostasia. Para a gente entender melhor isso, a gente precisa entender um pouco do texto aqui. O texto ele se divide em duas partes. A primeira parte que a gente leu do verso 1 a 6, fazendo uma exortação, comparando e dando base para essa exortação que ele faz aqui nesses primeiros versos. A segunda parte, versos 7 a 19, a gente vai ver que há um exemplo de incredulidade, usando o exemplo do povo de Deus no deserto, e depois a gente vai ver mais exortação. Nessa primeira parte, a gente vai ver que há um contraste, nesses primeiros versos, entre a fidelidade de Moisés e a fidelidade de Cristo. Na segunda parte, a gente já vai ver um contraste entre a infidelidade de Israel e a infidelidade naquele tempo em que corriam o risco de abandonar a Cristo para se voltar ao judaísmo, que era o problema que o autor de Hebreus estava tratando aqui. Aquele povo estava correndo o risco de abandonar o Senhor Jesus para se voltar para o judaísmo devido às circunstâncias de pressões que eles sofriam, e assim eles queriam abandonar aquele que é a figura real de toda a sombra da antiga aliança, ou seja, uma loucura que eles estavam querendo fazer. No verso 1, a gente vai ver que essa exortação que ele começa aqui está ligada ao capítulo anterior, no seu último verso, que diz: uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Está falando de Jesus aqui. E aí começa aqui o primeiro verso dizendo: portanto, considerem atentamente a Jesus. Se agarrem nele. Se no capítulo anterior há exortações, no capítulo 2, para permanecerem firmes em Cristo e sua obra redentora diante das tentações, diante das pressões que eles estavam sofrendo, aqui no capítulo 3 ele continua essas exortações, mas ele vai um pouco mais além, porque ele mostra a consequência de se negligenciar tamanha salvação que encontramos em Jesus Cristo, de não resistir à tentação e não considerar atentamente a Cristo, ou seja, os perigos da gente abandonar a Deus no nosso coração, a idolatria obstinada consumando em apostasia. E o autor
mais uma vez ele vai chamar a atenção dos leitores para quem? Para Cristo, aquele que eles corriam o risco de abandonar para se voltar para as sombras dele. Por isso o autor ele vai fazer um contraste mostrando que Cristo ele é superior a Moisés, ele é superior a Arão. Por isso ele se refere a Cristo como apóstolo e como sumo sacerdote. Apóstolo no sentido daquele enviado por Deus, assim como foi Moisés na antiga aliança, enviado por Deus para retirar o povo daquela escravidão do Egito e atravessar o deserto rumo à terra prometida. Jesus, como diz o comentarista bíblico Grant Osborne, ele define que vai diante do seu povo para guiá-los no novo êxodo, como fonte de revelação divina na nova era do pacto. Ele é designado aqui como o apóstolo de Deus, pois o Pai envia o Filho para trazer a salvação ao mundo. E sumo sacerdote, a gente vê ao longo de toda essa carta aos Hebreus, como ele sendo superior a Arão e todo o sacerdócio da antiga aliança, como grande e eterno sumo sacerdote que oferece o último e perfeito sacrifício, que é a sua própria vida, fazendo a mediação do povo com o Senhor. Então Cristo ele é superior a Moisés e Arão. A gente vai ver nessa comparação ele falando que Moisés foi fiel em tudo que o Senhor o chamou a fazer, que era principalmente conduzir o povo do cativeiro egípcio até a terra prometida. Cristo foi fiel em tudo o que foi proposto a fazer pelo Pai, de acordo com a sua vontade, inclusive a morte de cruz. E ele vai até o final e as últimas consequências da vontade do seu Pai, e morre naquela cruz, em nosso lugar. Moisés foi fiel como servo. A gente vai ver que ele compara com Jesus, dizendo que Jesus como filho. Moisés foi fiel na casa de Deus, não na sua casa, mas Jesus foi fiel na sua própria casa, porque ele é Deus. E que casa é essa que o autor diz aqui? A igreja, o seu povo, que é o templo de Deus na nova aliança, o local da sua morada. O autor começa a aprofundar essa questão da incredulidade, do abandono de Deus por parte do povo, e aqui o negócio ele vai começando a apertar, vai começando a ficar tenso, aonde ele vai citar o Salmo 95, nos versos 7 a 11, que é o texto praticamente exato do que ele cita ali. Se você for ler lá depois do Salmo 95, você vai ver, mostrando o exemplo daquele povo que abandonou o Senhor, que não creu no Senhor, que não confiou no Senhor, e por isso aquele povo padeceu no deserto, morreu no deserto. E a geração seguinte que nasce no deserto é aquela que vai e toma a terra prometida. Então a gente vai ver que no verso 12, depois dele usar esse exemplo em diante, ele vai fazer exortações constantes aqui para que aquele povo não caia nesse pecado da incredulidade mais, como caíram lá atrás, se afastando do Deus vivo. Porque o autor está aprofundando mais ainda a questão aqui da fidelidade a Deus e as consequências de abandonar o Senhor, porque o povo estava correndo um risco seríssimo ali no primeiro século, os destinatários, de fazer isso, de abrir mão do Cristo, de se voltar para o templo, para aquelas leis cerimoniais todas do judaísmo que apontavam para ele. E aí, como última consequência dessa obstinação idólatra, o perigo deles caírem na apostasia. E ele trata que abandonar a Cristo para se voltar para a sua sombra, para aquilo tudo que apontava para ele, seria apostasia. Portanto, a primeira coisa que eu destaco aqui é que a apostasia é real. A apostasia não é um mito, é uma realidade. Deus continua sendo fiel em tudo o que Ele revelou na sua palavra final, que é Cristo. Nós corremos o risco, irmãos, hoje, de agir com incredulidade, com infidelidade, corremos o risco de cair em apostasia. Não é à toa que o autor ele orienta, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Isso é para nós hoje também. O nosso coração, ele é profundamente enganoso, é pecador, inclinado para o mal, e o nosso inimigo, ele quer isso.
Desde a primeira tentação que a gente vê no Éden, ele quer afastar o povo de Deus da adoração a Deus, para que esse povo adore não mais a Deus, mas outra coisa no lugar de Deus, porque assim ele vai estar abandonando o Senhor. Muitas vezes nós somos tentados na nossa caminhada a acreditar que Deus nos abandonou, ou que não vale mais a pena viver como cristão e tudo isso. Somos tentados muitas vezes a abandonar essas coisas, o evangelho, ser cristão, porque lá no Egito a gente tinha coisas melhores, a gente tinha carne, a gente tinha coisas que, apesar de estarmos numa escravidão, para nós poderia ser melhor. Nós somos tentados a crer, muitas vezes pelo inimigo, que nós temos a autonomia de nossas vidas e que não precisamos mais nos submeter ao senhorio de Cristo, a uma coisa invisível que a gente não vê, mas nós temos o governo da nossa vida. Nós somos tentados a abandonar o cristianismo porque vamos sofrer, porque vamos ser perseguidos nesse mundo, porque vamos ser rejeitados nesse mundo como Cristo foi. E não podemos viver, muitas vezes, da maneira como o mundo vive, e às vezes a gente pode cair na tentação de invejar o mundo desregrado, que para o mundo isso é prazeroso. Somos tentados de maneira semelhante a que Jesus foi, e todas essas tentações podem nos levar ao afastamento do nosso Senhor e nos fazer voltar para a escravidão no Egito. A mesma coisa que aqueles cristãos que viveram no judaísmo, que vieram do judaísmo, eles queriam naquele primeiro século, voltar para a escravidão da lei, abandonando a graça, abandonando o Deus fiel que se fez carne e habitou entre nós. O fim disso tudo é incredulidade, é afastamento do descanso que Deus concede aos que creem em seu nome e o seguem. Mas o que seria essa apostasia? Apostasia não é um desvio. Apostasia não é um enfraquecimento na fé. Eu enfraqueci na fé, eu apostatei. Não, não é isso. É muito mais profundo que isso. A gente vai ver que Moisés, ele é um exemplo disso nesse texto, porque ele não é usado como exemplo de apostasia, pelo contrário, mas como exemplo de fidelidade, mesmo a gente sabendo que ele pecou contra o Senhor e, por consequência, ele não entrou na terra prometida. Mas ele não é usado como um exemplo de apóstata, mas de alguém que foi fiel na casa do Senhor. Então não é um simples pecado, não é algo que a gente comete, se arrepende, volta, isso não é apostasia. A gente vai ver que a apostasia, ela caminha lado a lado com a perseverança dos santos, que veremos também ao longo de toda essa carta, o autor desenvolver a perseverança dos santos. Ele vai falar sobre isso mais à frente. A gente primeiro precisa entender que a palavra de Deus, ela vai definir que é o Senhor que efetua a salvação em nós. Paulo fala isso, principalmente em Efésios, no capítulo 2 de Efésios. A gente vai ver que é Ele que transforma a nossa vida e que nós recebemos uma nova identidade e somos reconciliados com Deus. Paulo desenvolve isso de forma muito profunda em Romanos. E Jesus, quando é questionado por alguns judeus que não criam nele como aquele que era o Messias prometido, ele diz lá em João, no capítulo 10, verso 25 a 28, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então o crente verdadeiro, ele pode apostatar? Não. Porque não há perda de salvação, não existe base para isso na Escritura. Se você ouviu isso e crê nisso, abandone esse falso ensino, isso não é bíblico. O crente não perde a salvação. Stuart Olyott, um comentarista bíblico também, ele explica isso muito bem para a gente. E ele diz, a verdade é que os crentes genuínos têm muitos altos e baixos, que ninguém na vida presente é perfeito, podem até mesmo chegar a se afastar do Senhor, como Pedro fez quando o negou, mas não conseguem permanecer afastados, foram transformados em seu interior e, consequentemente, sua nova natureza revela estar presente.
voltam para o Senhor, crescem em entendimento e força espiritual e jamais viram as costas para Cristo de forma irrecuperável. Mas é certo, irmãos, que a gente não sabe com total certeza quem é crente, quem é verdadeiro e quem não é. O Senhor sabe. Ele sabe. Nós não estamos aqui nem para saber isso. Ficar olhando para o irmão, olha, esse aqui é verdadeiro, esse aqui é falso, esse é verdadeiro, esse é falso. Ele nem deu essa ordem para a gente e a gente não sabe. Mas nós temos uma orientação aqui para a igreja que estava correndo o risco de abandonar a Cristo. E o autor aqui, ele vai tratar essas pessoas que ele está escrevendo como irmão, mesmo correndo o risco de abandonar e apostatar. É uma orientação do Senhor para nós. Stuart Olyott, ele ainda vai acrescentar, dizendo que se alguém, já tendo professado a Cristo, o abandona para sempre, será porque sua profissão de fé nunca foi autêntica, jamais experimentou uma transformação genuína da parte de Deus. A única garantia certa de que você é filho de Deus é que você continua e continua e continua na fé, a despeito de suas falhas. Portanto, a apostasia é evidência de que aquele ou aquela pessoa nunca foi alcançada pela graça que ele professava, ou seja, era falso. Por isso que no final das contas ele abandona o Senhor plenamente e se volta para a idolatria de forma completa, e era o risco que eles estavam correndo aqui. E o que o autor faz diante disso? As suas exortações contra essa apostasia, esse perigo de abandonar a Deus, perseverança. Mas como assim perseverança? Olha o que ele fala: considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote Jesus. O que ele está dizendo é: considerem atentamente aquele que é superior aos anjos, aquele que é superior a Moisés, a Arão. Considerem atentamente aquele que é superior a todos os deuses falsos de todas as gerações da terra, aquele que é superior ao Deus Mamon, ao Deus Ero, ao Deus Poder, ao Deus Ego. Considerem atentamente aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o Filho do Deus vivo, aquele que por meio dele tudo se fez, aquele que é superior a todas as coisas da terra, porque todas as coisas são criação, e ele é o Criador de todas as coisas. Por que abandonar o Criador para abraçar a criação? Por que abandonar a liberdade para abraçar escravidão de idolatria? Não beira loucura? Mas a incredulidade, ela é loucura, é insensatez, porque é abandonar a verdade, mas não só a verdade, o caminho e a vida também. É o coração cego que até experimentou alguma manifestação da graça de Deus, mas as tentações e ofertas do mundo falaram mais alto no seu coração. Porque os israelitas no deserto, eles queriam voltar para o Egito, voltar para a escravidão, porque por mais que era uma escravidão, os benefícios que eles tinham lá eram melhores do que os benefícios que Deus concedeu a eles, pela ótica deles, porque o amor deles estava desordenado. Todas as coisas no Egito valiam mais do que o próprio Deus na vida daquele povo. Repare que o problema é mais profundo do que simplesmente trocar benefícios, que era o que aquele povo estava querendo fazer. Trocar o deserto, maná, por pepino, cebolão, por carne que eles comiam no Egito. É mais profundo do que isso, porque se eles, ou se qualquer pessoa busca a Deus por seus benefícios, essa pessoa está cega. Então, por mais que eles continuassem seguindo a voz do Senhor no deserto, por causa dos benefícios, por exemplo, que eles teriam na terra prometida. A gente tem uma terra prometida, lá mana leite e mel, então vai ser melhor que o Egito, vamos para lá. Se o propósito, a motivação deles era essa, eles ainda assim estariam cegos e incrédulos em relação a Deus. Deixe-me explicar melhor. Deus nos concede benefícios,
Deus nos concede bênçãos, Deus pode conceder cura, pode conceder sabedoria, Deus pode conceder até a herança de uma terra eterna e perfeita e uma vida eterna nesse lugar, e Ele concede. Se nós deixamos os benefícios do mundo com interesse nesses benefícios que Deus nos concede, nós estamos perdidos, porque estamos buscando simplesmente os benefícios melhores, não o Senhor, não a Deus. Tem uma canção da Juliane Souza com Guilherme Andrade chamada Maior Honra, que diz num dos versos: minha recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar contigo. A minha recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar com Jesus, porque sem Jesus não haveria paraíso. Por isso o autor fala: considerem atentamente Jesus, tenham cuidado para não ter um coração descrente que se afaste do Deus vivo, não de suas bênçãos, não porque vocês vão perder as bênçãos, mas porque vocês vão perder o próprio Deus vivo, porque quando nós conhecemos o Deus vivo, nós somos impactados pela mensagem do Evangelho e temos os olhos abertos para o Cristo encarnado, para o Cristo ensanguentado, exaltado, nossas vidas e interesses, eles mudam. Quando Jesus é a maior honra e recompensa das nossas vidas, é o próprio pão do céu, Jesus, a nossa vida, ela vai ser vivida para a glória desse Senhor, e vai ser uma alegria para nós, como povo desse Deus, participar de seus sofrimentos, porque a gente vai poder fazer aquela confissão com sinceridade, que para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. O morrer é lucro e o viver é Cristo, porque o alvo é Cristo, Cristo e somente Cristo. Portanto, como o autor diz aqui, contemple, mire atentamente em Cristo, não desvie seus olhos dele, clame a Ele para que renove seu coração dia após dia, para que Ele transforme tudo que precisa ser transformado no seu coração, para que Ele purifique sua fé dos sofrimentos e das tribulações da sua vida. Como diz o puritano Thomas Brooks, aquele que se apoia apenas no seio de Cristo, vive a vida mais elevada, seleta, segura e doce. Para encerrar, eu lembro de um colega da nossa turma de seminário, que numa aula, num polo lá no Rio de Janeiro, num sábado, ele entrou numa crise em algum momento da aula, que a gente estava falando sobre certeza de salvação e tal, e ele chorou enquanto falava, emocionado, porque ele estava preocupado com a garantia que nós temos de que isso um dia não poderia acontecer com a gente, de abandonar o Senhor e apostatar. Irmãos, isso é muito profundo. Qual garantia nós temos que não vai ser nós amanhã? Que não sou eu que vou abandonar o Senhor? Quem garante que nós não vamos abandonar o Senhor e os ídolos obstinadamente? Que a gente não vai se tornar como aqueles lá que abandonaram Cristo e não se voltaram mais para Ele. Se você bate no peito e diz que isso nunca aconteceria com você, porque você é fiel a Deus, porque você faz isso, você faz aquilo, ou até porque você ama tanto a Deus, que já não tem certeza que você não vai abandonar Ele, porque seu amor é muito forte por Ele, você já está caminhando errado, você já está caminhando num perigo muito grande, porque o que vai garantir isso a nós não é o nosso amor por Deus, mas o amor constrangedor do nosso Senhor, que nos atraiu a Ele e nos atrai todos os dias, aquele amor leal, pactual do Senhor, que nos persegue todos os dias da nossa vida, como o salmista diz no Salmo 23, ainda quando a gente buscar se afastar dele, ele estará lá no nosso encalço,
porque é o que nos liga a Ele, o seu amor perfeito, pactual, do qual está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que ninguém nem nada pode nos separar. Mas isso não anula a nossa responsabilidade, como eu falei, de estarmos fixados de maneira atenta em Cristo. E isso se dá através dos meios de graça, palavra, oração, sacramentos vividos na comunhão da igreja. Por isso ele fala, animem-se uns aos outros no tempo que se chama hoje, no verso 13. Uma pessoa que já não ora, uma pessoa que já não lê a Bíblia, que não tem mais o valor aqui na comunhão, não enxerga mais o valor na igreja, ou até frequenta, mas de maneira mecânica, porque é rotina, ela está sofrendo um grande risco de apostasia e de abandonar o Senhor na sua vida. J.C. Ryle vai dizer, qual é a causa da maioria dos desvios? Acredito que, como regra geral, uma das principais causas é a negligência da oração privada. Essa opinião repito distintamente, que a apostasia geralmente começa com a negligência da oração privada. Portanto, cuidado com a sua vida espiritual. Estude a palavra com empenho. Ore mais do que você já ora. Eu sei que o povo aqui em Itaperuna ora muito. Lá em Saquarema a gente não ora muito não. Mas aqui eu sei que o povo ora muito, mas ora mais. Você acha que já ora muito? Ore mais, porque não é o suficiente. Fale mais com o Senhor. Não negligencie isso. Ame a sua igreja. Viva essa comunhão. Sirva o Senhor, sirva a igreja, porque se você não ama a igreja, você não ama o cabeça da igreja, você já abandonou Ele, que é Cristo. Considere, viva participante de Cristo, guardando firme essa confiança que temos na obra dEle. Fecho aqui com a citação do Moody. Somente está seguro por toda a eternidade aquele que está abrigado atrás da obra consumada de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça a continuar perseverantes no caminhar com o nosso Cristo, com o nosso sumo sacerdote, com o nosso Senhor. Amém. Eu quero orar com você nessa hora. Senhor, Pai, como falhamos, Senhor, contra Ti, como muitas vezes caímos nas tentações e nas ciladas do inimigo, dando mais valor para as coisas dessa terra do que para o Senhor. Ah, mas Deus, louvado seja o Senhor, porque o que nos liga a Ti, e assim o Senhor fez de acordo com o conselho Seu mesmo da eternidade. O Senhor assim o quis, não é o nosso amor falho, pecador, mas o Teu amor leal, pactual e perfeito, e nós estamos garantidos por isso, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por tamanho favor. Obrigado por tamanha graça que recai sobre cada um de nós. É por isso, Deus, que nós estamos aqui nessa noite. Porque pessoas que experimentaram esse amor no seu coração, assim foram transformadas em servos, em filhos. Estamos aqui dessa maneira, como seus filhos, como seus servos, no seu reino. Por isso, Deus, governe a nossa vida, o nosso coração. Não permita, Senhor, que a gente intronize qualquer outra coisa no coração acima do Senhor, mas que o Senhor seja o centro da nossa vida. Nos fortaleça a fé, Deus, para continuar caminhando de maneira perseverante. Nós precisamos de Ti. Clareie os nossos olhos, Deus, sim, Deus, para o nosso Redentor Jesus. Sim. Quando estiver difícil, quando estivermos aflitos, ansiosos, desesperados, que a gente
possa fitar os olhos no nosso Redentor, Deus, movidos pelo Senhor, pelo Espírito que habita em nós. Sim. Não nos abandone, Deus. Amém. Nós te clamamos, confiados de que o Senhor não nos abandona. Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade. Sim. Diante da nossa infidelidade. Sim, Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Assim, eu ainda te peço, Deus, que abençoe essa igreja poderosamente. Sim, Deus. Fortaleça essa comunidade da fé. Que essa igreja possa avançar nesse bairro, nessa cidade, Sim. proclamando o genuíno evangelho e vivendo esse evangelho para a glória e louvor do seu nome, e que Sim. essa geração seja impactada através da vida dessa igreja, usada pelo Senhor. Use cada um aqui, Senhor, Sim. com poder e graça. Continue abençoando a vida do pastor Fileto, Sim, sua Deus. família, Por favor. do conselho dessa igreja, de todas as lideranças instituídas pelo Senhor aqui nessa igreja. Sim, Deus. Por Dê ânimo ao que está abatido, dê sabedoria para que continuem essa obra que tem sido realizada já aqui nesse lugar, Sim. para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Assim nós te agradecemos e oramos no nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Amém.